eu gostaria de convidar a todos para que me acompanhassem numa pequena viagem pela literatura infantil de Clarice Lispector. O nosso objetivo aqui é pensar um pouquinho sobre a literatura escrita para crianças de Clarice Lispector. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar a importância da infância na obra de Clarice Lispector, principalmente quando se pensa na ligação entre a obra ficcional da autora e a sua memória pessoal. Então são várias as lembranças de Clarice que floram em sua obra, principalmente na sua produção contística e nos romances, claro, sem mencionar as crônicas. Então, por exemplo, nós temos Restos de Carnaval, em que a narradora recorda esse momento da infância em que ela estava fantasiada de flor e foi por fim reconhecida por um menino como uma flor, não é? Nós temos A Menor Mulher do Mundo, que também trata dessa lembrança da narradora adulta, de uma experiência da infância. E nós temos o clássico Felicidade Clandestina, que é importante não somente por mencionar a literatura, a criança Clarice, a menina Clarice, mas também por, de certa maneira, nos oferecer uma espécie de pista sobre a produção literária, quando essa menina Clarice demonstra uma fascinação e uma paixão pela obra de Monteiro Lobato, né? Então, o objetivo também seria pensar como que as questões que a literatura infantil levantam também são válidas para a obra adulta. E uma coisa relevante a se mencionar é que parece que a gênese da obra infantil e adulta de Clarice Lispector coincidem, não é? E não somente em termos de assuntos, nós temos assuntos muito profundos, como, por exemplo, a morte, o assassinato, o perdão, que aparece nas duas vertentes da sua literatura, mas há também na literatura infantil muitas referências claras a temas e a eventos que serão desenvolvidos de outra maneira na literatura não infantil. Então, por exemplo, se nós pensarmos na narrativa infantil A Mulher que Matou os Peixes, nós temos referências, por exemplo, às baratas, como os animais indesejados, que são personagens que aparecem, por exemplo, no conto A Quinta História. E nós temos também referência a um refrigerante famoso, né, Coca-Cola, que aparece aqui na Mulher que Matou os Peixes e aparece também na Hora da Estrela. Então, vejamos muito rapidamente as obras infantis de Clarice Lispector. Nós temos O Mistério do Coelho Pensante, de 1967, A Mulher que Matou os Peixes, de 68, A Vida Íntima de Laura, de 74, e os dois últimos a serem publicados, Quase de Verdade, em 1978, e Como Eram as Estrelas, 12 Lendas Brasileiras, que foi publicada em 1987. Então, em termos de considerações gerais, não há muito tempo que eu sinto uma atração pela obra infantil de Clarice Lispector, mas por alguma razão eu sempre senti alguma resistência a esses livros, até que eu resolvi lê-los todos em sequência, para tentar entender qual seria essa camada de dificuldade que a obra infantil de Clarice nos apresenta, ou de atração também, não? A verdade é que não se trata de obras infantis que apresentam as dificuldades comuns da literatura infantil. Por exemplo, esse desejo de afirmar o valor da literatura infantil, a questão de ser um texto didático ou não, não é? E a dificuldade que a literatura infantil oferece a todos os adultos, que é essa pergunta: como se portar diante dessa obra que foi escrita para crianças, não é? Mas eu sempre tive a sensação de que a obra infantil de Clarice era um tanto atípica, e eu tentei, assim, juntar algumas coisas que eu reconheci em comum nas obras dela. A primeira coisa que me chamou a atenção é que há uma profusão de centros temáticos. Então, quando nós temos, por exemplo, um livro como A Vida Íntima de Laura, nós vamos falar da vida íntima dessa galinha que se chama Laura, não é? Não é só isso que o livro apresenta. Nós temos a galinha, nós temos a sua vida íntima, de repente a narradora nos convida a falar sobre cheiros, logo em seguida sobre modos de comer galinha, inclusive galinha ao molho pardo, não? Nós temos novos personagens entrando e saindo, como a galinha Zeferina, que termina morta. No fim, temos a visita de um extraterrestre. E, na conclusão da história, simplesmente a frase: acabou-se aqui a história de Laura e de suas aventuras, não é? O segundo aspecto que eu reconheço na literatura infantil é que a autora ancora essas divagações, esses centros múltiplos, né, em recorrentes movimentos de se dirigir à criança que está escutando a história ou lendo a história. Então isso aparece em frases muito diretas às crianças. Por exemplo, uma das frases é: dou-lhe um beijo na testa se adivinhar. Dê 3 palpites. Então é uma conversa direta com esse leitor infantil. O terceiro aspecto que eu ressalto na obra infantil
seria justamente o que eu já mencionei antes, essa ligação direta com a obra de Clarice para adultos, como se houvesse uma gênese comum da vertente de sua literatura para adultos e para crianças. Então, como eu convido vocês a entrarem nessa obra infantil de Clarice hoje, eu procurei uma porta para que nós entrássemos de maneira mais agradável, não é? E essa porta é uma crônica da autora de fevereiro de 72. A crônica é intitulada Ainda Impossível e trata justamente da memória de Clarice sobre ela criança como escritora. Ainda impossível. Respondi que gostaria mesmo era de poder um dia afinal escrever uma história que começasse assim. Era uma vez. Para crianças? Perguntaram. Não, para adultos mesmo. Respondi já distraída, ocupada em me lembrar de minhas primeiras histórias aos 7 anos, todas começando com Era uma vez. Eu as enviava para a página infantil das quintas-feiras do Jornal de Recife. E nenhuma, mas nenhuma, foi jamais publicada. E era fácil de ver por quê. Nenhuma contava propriamente uma história, com os fatos necessários a uma história. Eu lia as que eles publicavam, e todas relatavam um acontecimento. Mas se eles eram teimosos, eu também. Mas desde então, eu havia mudado tanto. Quem sabe agora já estava pronta para o verdadeiro Era uma vez. Perguntei-me em seguida, e por que não recomeço? Agora mesmo? Seria simples, senti eu. E comecei. Ao ter escrito a primeira frase, vi imediatamente que ainda me era impossível. Eu havia escrito: Era uma vez um pássaro, meu Deus. Então, a partir dessa crônica, nós temos a confissão da escritora dessa impossibilidade de ser o que ela compreende como simples. Essa impossibilidade de contar propriamente uma história. E a impossibilidade de que os fatos sejam o coração dessa história, não é? Então, nessa crônica, o que nós temos na frase final, que demonstra a impossibilidade de ser simples, de contar uma história, de estruturar uma narrativa ao redor dos fatos, essa frase que diz, era uma vez um pássaro, meu Deus, nela prevalece não o fato, não é? Mas sim a surpresa diante desse ente pássaro, a complexidade, a exclamação, uma espécie de momento de epifania, que é um termo bastante utilizado para a compreensão da obra de Clarice. A epifania significa justamente essa revelação que é manifestada a partir de algo inesperado. A epifania mais conhecida da obra de Clarice Lispector é a epifania do conto Amor, em que uma mulher vê um cego mascando chiclete. E daí ela começa a se questionar sobre as suas escolhas de vida. Então, na etimologia da palavra epifania, nós temos essa referência a uma ação ou uma qualidade de mostrar-se. Então, uma espécie de um momento de revelação. Então, na nossa conversa de hoje, eu gostaria de pensar um pouco como que essa mulher adulta, Clarice Lispector, que se via incapaz de escrever histórias de criança, enquanto era criança, como ela tentou e escreveu histórias para criança já adulta, não é? Então, o que Clarice faz nas suas histórias para criança? O que nós temos em comum em todos esses livros é a escolha de um assunto complexo. Então, por exemplo, em A Mulher que Matou os Peixes, nós temos a morte, esse possível assassinato, crime, a questão da intenção, do perdão e da esperança do perdão, não é? Por exemplo, em A Vida Íntima de Laura, nós temos essa intimidade de uma galinha, né? Que é tão interessante e complexa como a intimidade de um ser humano, ainda que seja tão difícil de ser compreendida, não é? Então nós temos esses assuntos complexos e nós temos, de fato, a recusa de se narrarem fatos. Eu convido vocês agora a que entremos na narrativa de A Mulher que Matou os Peixes. Eu vou começar com a leitura da primeira página. Essa mulher que matou os peixes, infelizmente, sou eu. Mas juro a vocês que foi sem querer. Logo eu, que não tenho coragem de matar uma coisa viva, até deixo de matar uma barata ou outra. Dou minha palavra de honra que sou pessoa de confiança, e meu coração é doce. Perto de mim, nunca deixo criança nem bicho sofrer.
pois logo eu matei 2 peixinhos vermelhos, que não fazem mal a ninguém, e que não são ambiciosos. Só querem mesmo é viver. Pessoas também querem viver, mas felizmente querem também aproveitar a vida, para fazer alguma coisa de bom. E logo na segunda página, essa narradora anuncia que não tem coragem de contar logo como tudo aconteceu, como que os peixes morreram. E que ela só oferecerá mais detalhes sobre isso no fim do livro. E ela explica na segunda página que é porque no começo e no meio ela vai contar algumas histórias de bichos que ela teve, só para que os leitores pudessem ver que ela não matou os peixinhos de propósito. Então, o que acontece nesse livro? Nós veremos em todo o livro uma sequência de histórias em que a narradora conta da sua convivência com os bichos. E eu separei algumas para nós examinarmos um pouco essa questão do fato, da importância do fato ou da rejeição do fato como centro da narrativa. Então, o primeiro bicho de que nós trataremos são os gatos. Então, a narradora se recorda que quando ela era criança, ela era apaixonada por gatos, mas a casa ficou infernal para as pessoas grandes, nas palavras de Clarice, não é? E aí, os pais deram a gata com a sua última ninhada. E ela diz: "E eu fiquei tão infeliz que adoeci, com muita febre. Então me deram um gato de pano para eu brincar. Eu não liguei para ele, pois estava habituada a gatos vivos. A febre só passou muito tempo depois. Bem, vamos mudar de assunto." Então, o que aqui a gente vê, muito mais do que na narração de um evento, são os efeitos nos sentimentos da personagem, não é? Os efeitos dessa perda da gata. E qual é a solução da narradora adulta ao lidar com esse assunto e levantar esse assunto para as crianças? Ela muda de assunto, pondo um ponto final no assunto. Bem, vamos mudar de assunto. O segundo momento que eu gostaria de destacar é quando ela comenta a respeito das baratas. E ela apresenta as baratas como esses bichos que nunca foram convidados para entrar na casa dela. Então ela tem o direito de fazer o que ela achar correto, não é? E ela diz que barata é outro bicho que causa pena, porque ninguém gosta das baratas, não é? E ela diz: "Tenho pena das baratas porque ninguém tem vontade de ser bom com elas. Elas só são amadas por outras baratas. Não tenho culpa. Quem mandou elas virem? Vieram sem ser convidadas. Eu só convido os bichos que eu gosto. E é claro, convido gente grande e gente pequena. Sabem de uma coisa? Resolvi agora mesmo convidar meninos e meninas para me visitarem em casa." Então, a maneira como se lida com esse bicho rejeitado, novamente é mudando de assunto, mas conectando com o oposto. Ou seja, a barata não foi convidada, mas a criança é convidada e prossigamos com as histórias, não é? A terceira história que eu gostaria de sublinhar é da macaquinha Lisette, que a narradora diz ter comprado numa feira. E ela diz que foi batizada com o nome de Lisette e que Lisette às vezes parecia sorrir, pedindo desculpas por dormir tanto, e que ela quase não comia e ficava parada num cantinho. O que nós descobrimos logo depois é que Lisette sempre esteve doente. A narradora leva Lisette ao veterinário, mas Lisette não sobrevive, não é? Então, nós temos acesso à conversa entre a mãe e os filhos após a morte de Lisette. E eu leio para vocês. De pura saudade, um de meus filhos perguntou: "Você acha que ela morreu de brincos e colar?" Eu disse que tinha certeza que sim, e que mesmo morta, ela continuaria linda. Também de pura saudade, o outro filho olhou para mim e disse com muito carinho: "Você sabe, mamãe, que você se parece muito com Lisette?" Se vocês pensam que eu me ofendi porque me parecia com Lisette, estão enganados. Primeiro porque a gente se parece mesmo com o macaquinho. Segundo porque Lisette era cheia de graça e muito bonita. "Obrigada, meu filho." Foi isso que eu disse a ele e dei-lhe um beijo no rosto. "Um dia desses vou comprar um miquinho com saúde, mas esquecer Lisette? Nunca." Então aqui nós temos a morte do animal, a perda novamente, e a maneira que a narradora se conecta com os leitores é ressaltando a empatia entre os que ficam, por exemplo, o filho e a mãe, e a continuidade como uma forma de manter a lembrança de Lisette, mas não
não equivalente ao esquecimento. Então, a continuidade, esse desejo de ter um outro Miquinho, não significa que Lisette seria esquecida. Então, ressalto aqui a empatia como uma saída para esse mistério da morte. Uma quarta história relevante do livro também é a história de dois cachorros, Bruno Barberini de Monteverde e Max. Nesse caso, Bruno e Max eram amigos, mas Bruno atacou Max porque ficou com ciúmes de Max com o seu dono Roberto, não com o dono de Bruno. E no fim, o Bruno volta do hospital e resolve atacar Max até que ele consegue matar o Max. E nós temos essa conversa da escritora, da narradora, com o leitor a respeito desse momento de violência, não? E ela pergunta aos leitores se eles ficaram tristes. E a solução que ela oferece é que conversem com alguém que entenda que às vezes um menino ou uma menina estão sofrendo. Então aqui a solução para o mistério é essa busca da criança por uma pessoa que compreenda os seus sentimentos. Ou seja, a solução está fora dessa narrativa infantil. Chegamos então na conclusão, não, dessa narrativa mulher que matou os peixes. E logo justo na última página, nós temos a voz da narradora dizendo: bem, agora chegou a hora de falar sobre o meu crime. E as justificativas que ela oferece é que os filhos deixaram os peixinhos, o filho deixou os peixinhos com ela tempo demais, ela é ocupada, mas ela é bastante direta quando diz que os peixinhos devem ter passado fome igual a gente, e que eles não podiam se defender ou gritar, e que eles foram encontrados parados, magros, vermelhinhos, infelizmente já mortos de fome. Qual é a solução para esse mistério, não? Para esse crime sem culpa, mas que não deixa de ser, de certa forma, um crime? A solução é o encontro entre a escritora e o seu público, em que ela diz: eu peço muito que vocês me desculpem. E ela pergunta: vocês me perdoam? Então assim termina o livro, não é? Então, em resumo, o que a gente vê nessas histórias infantis, como a gente já havia mencionado antes, não são fatos, não é? O que aflora nessas histórias são os sentimentos, as emoções. E há muito mais um reconhecimento, um cultivo, uma investigação sobre essas emoções do que uma resolução. Então, nos primeiros exemplos que nós vimos, essa ideia de mudar de assunto, de certo modo, propõe uma maneira de se aproximar dessas emoções problemáticas de uma maneira segura. Ou seja, você pode olhar essas emoções e sair delas. Não é importante transitar. O movimento tem uma espécie de poder de cura que, de certa maneira, fortalece o indivíduo para que ele possa retornar a essa questão quando tiver uma maior habilidade de lidar com ela. E os dois últimos exemplos também mostram que é importante conversar, não? A importância de ser compreendido, de ser acolhido, a empatia entre outras pessoas que possam escutar a respeito dessa questão, ou seja, essa necessidade de se conviver com certos acontecimentos em companhia. E essa companhia inclui também a companhia entre leitor e escritor, não é? Quando nós vemos o diálogo da escritora com essas crianças leitoras de sua obra. Então, nesse momento, eu gostaria de concluir fazendo referência à obra adulta de Clarice, não é? Nós falamos e, de certa maneira, mostramos como que a obra infantil toma como centro não os fatos, mas a repercussão desses fatos nos indivíduos, não é? E isso é também verdade para a obra adulta de Clarice. E para essa nossa conversa, em que nós falaremos um pouquinho mais do cultivo do mistério como tal, que mesmo por ser mistério não afasta a reflexão, convida a uma espécie de mergulho nesse mistério, mesmo que não prometa respostas. Para essa parte da nossa conversa, eu gostaria de fazer referência a dois contos de Clarice Lispector, do livro A Legião Estrangeira, de 64. O primeiro, o conto, é intitulado Os Desastres de Sofia, e o segundo é A Legião Estrangeira. É o conto que dá título à coletânea. Então, a respeito do primeiro conto, aqui nós temos a história de uma menina, Sofia, e seu relacionamento com um professor. É um professor gordo, grande e silencioso, e no conto se fala de uma espécie de luta pela salvação daquele homem. Então, vejamos muito rapidamente uma passagem do conto. Ferida,
Triunfante, eu respondi em desafio. Pode me mandar. Ele não mandava, senão estaria me obedecendo. Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser o objeto do ódio daquele homem que, de certo modo, eu amava. Não o amava como a mulher que eu seria um dia. Amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto, com a cólera de quem ainda não foi covarde, e vê um homem forte, de ombros tão curvos. Ele me irritava. E logo na segunda página, nós vemos essa mulher adulta recordando esse episódio da infância e tentando compreender que tipo de atração existia entre ela e esse professor. Não era uma atração entre mulher e homem, mas havia alguma coisa ali que prendia essa menina, que levava essa menina a desafiar esse professor diariamente. E leio novamente. Cada dia renovava-se a mesquinha luta que eu encetara pela salvação daquele homem. Eu queria o seu bem, e em resposta ele me odiava. Contundida, eu me tornara o seu demônio e tormento, símbolo do inferno que devia ser, para ele, ensinar aquela turma risonha de desinteressados. Tornara-se um prazer já terrível o de não deixá-lo em paz. O jogo, como sempre, me fascinava, sem saber que eu obedecia velhas tradições, mas com uma sabedoria com que os ruins já nascem, aqueles ruins que roem as unhas de espanto, sem saber que obedecia a uma das coisas que mais acontecem no mundo, eu estava sendo a prostituta e ele o santo. Não, talvez não seja isso. As palavras me antecedem e ultrapassam. Elas me tentam e me modificam. E se não tomo cuidado, será tarde demais. As coisas serão ditas sem eu as ter dito. Ou pelo menos não era apenas isso. Meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar a seguir um fio só. Meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias, e nem todas posso contar. Uma palavra mais verdadeira poderia, de eco em eco, fazer desabar pelo despenhadeiro as minhas altas geleiras. Então aqui nós vemos na história essa curiosidade da mulher adulta por esse mistério desse evento da sua infância. E nós temos aqui uma afirmação de que esse mistério não pode ser completamente compreendido, não somente pela natureza desse próprio mistério, mas porque o escrever exige a memória, não é? O próprio ato de recordar. E o escrever é essa espécie de tapete. Então é interessante que muitas vezes essa ênfase no não fato, na repercussão do fato, tem um lado metaficcional, tem a ver com esse ato, com esse impulso de se pensar o próprio processo de escrita. Vejamos então um exemplo de um outro conto de Clarice Lispector, intitulado A Legião Estrangeira, também do volume A Legião Estrangeira, de 1964. Nesse conto nós temos como protagonista a menina Ofélia, que é uma menina precoce, e seu contato com uma mulher já adulta, que é mãe. Ofélia tem opinião sobre tudo, e o centro do conto é o encontro de Ofélia com um pintinho. E como ela fica maravilhada com esse pintinho. E nós descobriremos mais tarde o que acontece com esse pintinho, não? Então eu gostaria de ler uma passagem que relata justamente esse momento em que Ofélia vê este pintinho pela primeira vez. Ri. Ofélia olhou-me ultrajada e de repente riu. Ambas então rimos um pouco agudas. Depois que rimos, Ofélia pôs o pinto no chão para andar. Se ele corria, ela ia atrás. Parecia só deixá-lo autônomo para sentir saudade. Mas se ele se encolhia, pressurosa ela o protegia, com pena de ele estar sob seu domínio. Coitado dele, ele é meu, e quando o segurava, era com mão torta pela delicadeza. Era o amor, sim, o tortuoso amor. Ele é muito pequeno, portanto precisa de muito trato. A gente não pode fazer carinho porque tem os perigos mesmo. Não deixe pegarem nele à toa. A senhora faz o que quiser, mas milho é grande demais para o biquinho aberto dele. Porque ele é molezinho, coitado, tão novo. Portanto, a senhora não pode deixar seus filhos fazerem carinho nele. Só eu sei que carinho ele gosta. Ele escorrega à toa, portanto, o chão de cozinha não é lugar para pintinho. Então, nós temos aqui, a princípio, o mistério do amor. E logo em seguida, no final, como vamos descobrir, nós temos o mistério do assassinato, dessa morte, dessa execução do objeto que é amado, não é? Porque justamente a mãe vai encontrar o pinto morto, ou seja, a Ofélia o matou. E eu leio para vocês a conclusão do conto. Devagar empurrei a máquina. Relutante,
fui afastando devagar as cadeiras do caminho, até parar devagar à porta da cozinha. No chão estava o pinto morto. Ofélia! Chamei num impulso, pela menina fugida. A uma distância infinita eu vi o chão. Ofélia! Tentei eu, inutilmente atingir à distância o coração da menina calada. Oh, não se assuste muito. Às vezes a gente mata, por amor. Mas juro que um dia a gente esquece, juro. A gente não ama bem, ouça, repeti como se pudesse alcançá-la, antes que, desistindo de servir ao verdadeiro, ela fosse altivamente servir ao nada. Eu, que não me lembrara de lhe avisar que sem o medo havia o mundo. Mas juro que é isso, que isso é a respiração. Eu estava muito cansada. Sentei-me no banco da cozinha. Onde agora estou, batendo devagar o bolo de amanhã, sentada como se durante todos esses anos eu tivesse com paciência esperado na cozinha. Embaixo da mesa estremece o pinto de hoje. O amarelo é o mesmo, o bico é o mesmo. Como na Páscoa nos é prometido, em dezembro ele volta. Ofélia é que não voltou, cresceu. Foi ser a princesa hindu por quem no deserto sua tribo esperava. Então, nesse conto, nós temos o reconhecimento do mistério, tanto por parte da menina quanto por parte da mulher adulta, e, uma vez mais, por essa mulher adulta que recorda um episódio de anos antes, não é? E é bastante interessante ressaltar esse último parágrafo, em que essa mulher que recorda vê este novo pintinho renovado, não é? Embaixo da mesa estremece o pinto de hoje. E eu acho que essa passagem é bastante interessante para que nós compreendamos melhor essas referências ao mistério em Clarice Lispector. Por um lado, parece não haver resolução, o que parece haver é uma repetição, é um novo convite a se aproximar desse mistério. Então, se o pinto do passado foi assassinado e se o amor não foi compreendido, não é? E se o excesso de amor terminou em morte, há esse convite a uma nova tentativa, não é? Não há uma receita, mas há uma renovação desse convite à experiência,